Vamos então ver se a gente consegue fazer na íntegra hoje o trabalho, né? Lembrando a todos que, em função do anonimato, que é um princípio fundamental da Irmandade, esse princípio nos orienta que não devemos aparecer com a face diante de nenhuma mídia, e por isso que o vídeo é feito cortado dessa maneira. Beleza? Como prometido, né, depois daqueles 4 vídeos sobre o primeiro passo do programa de recuperação dos alcoólicos anônimos, eu prometi falar aqui, como um vídeo de bônus, sobre um assunto bacana, um assunto histórico, que são as reuniões para principiantes que ocorriam em finais dos anos 30, né? Lá no período embrionário da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Isso faz parte de um livro escrito por um companheiro. O livro em espanhol chamava Regresso ao Básico, em português é Retorno ao Básico, né? Sobre as reuniões para principiantes, que eram sessões de 1 hora, que aconteciam principalmente nos Estados Unidos e Canadá. E dessas reuniões surgiu um folheto, né? Nós vamos falar mais abaixo desse folheto, e até mesmo um livro que chamava Livro Vermelho. Foi num período em que a porcentagem de recuperação em Alcoólicos Anônimos era altíssima. Nós tínhamos 75% de recuperação. Ou seja, de cada 10 que procuravam Alcoólicos Anônimos, 7,5, ou de cada 20, 15 pessoas conseguiam a recuperação. E essa porcentagem maravilhosa de resultado pode ser comprovada tanto no prefácio do livro Alcoólicos Anônimos, como lá no livro Atinge a Maioridade. Esse percentual maravilhoso que ocorria quando tínhamos esse período que eram as reuniões para principiantes, que nada mais é do que o estudo dos passos da recuperação dentro do livro Alcoólicos Anônimos, que é conhecido como texto básico da Irmandade de AA, livro esse que deu nome ao AA. O AA não tinha nome quando publicou o seu livro Alcoólicos Anônimos. O AA extraiu do título do livro um nome para o movimento também. Então, os passos através do livro azul vai nos dar instruções de como encontrar Deus e de como experimentar uma ligação a uma vida espiritual. Maravilhoso. O livro nos diz que esse Deus, tal qual nós o concebemos, está dentro de cada um de nós. Lá no capítulo 4 ele diz: no íntimo de cada homem, mulher ou criança jaz oculta a ideia de Deus. Pode estar obscurecida pela pompa, pela ostentação, alguma riqueza, por algum apego a alguma coisa, mas de fato ela está lá. Somente ali ele poderia ser encontrado, no mais íntimo de cada um de nós. Descobrimos a grande verdade bem dentro de nós. Somente ali ela poderia ser encontrada. Os autores do texto básico de Alcoólicos Anônimos nos diz como escutar Deus e como seguir suas orientações e distinguirmos entre a vontade de Deus e a nossa vontade, enfatizando sempre que ajudar os outros é essencial para manter uma vida espiritual viva. O livro nos diz que esse Deus, como eu disse, está dentro de cada um de nós, e dizem também que o alcoólico o que o alcoólico tem que fazer para se recuperar. No seu capítulo 5 ele diz assim: lembre-se que estamos tratando do álcool, destro, poderoso, sozinho é demais para nós, mas existe um que tem todo o poder. Esse um é Deus, que você o encontra agora. Com outras palavras, o capítulo 4 vai nos dizer, que falta de poder era o nosso dilema. Precisávamos encontrar um poder, e tinha que ser um poder superior a nós. Mas onde e como encontrar esse poder superior, o qual resolverá o nosso problema? Aí fala, o objetivo do livro é levar o leitor a encontrar esse Deus amantíssimo da forma como ele concebe, e esse Deus amantíssimo vai resolver o seu problema. Esse é um trecho lindo que mostra que não é o AA que resolve o problema. O AA vai nos colocar em contato com aquele que resolverá o nosso problema,
Essas reuniões aconteciam primeiramente em Cleveland, Ohio. Cleveland é uma cidade muito próxima de Akron. Né? Foi o terceiro grupo, onde o AA cresceu muito mais do que em Akron e Nova York. Foi lá em Cleveland que surgiu o primeiro folheto, chamado Print Dealer. Né? Foi lá em Cleveland que o Dr. Bob apareceu pela última vez em 1950, na convenção. Foi lá em Cleveland que no final do livro azul está citando, né? No final do capítulo 1 do livro azul, fala desses encontros que aconteciam em Cleveland, né? E o ar de Cleveland era tão forte que quem assistiu o filme Meu Nome é Bill Wilson, ou O Valor da Vida, que é o mesmo filme, no final do filme, o Bill vai a um evento, a uma reunião, e muita gente ali no final daquela reunião diz, o A começou em Cleveland, o A começou em Cleveland. Tal era a confusão. Né? As reuniões para principiante, elas eram muitas vezes, funcionavam como requisito, era um pré-requisito para as pessoas participarem dos grupos de Cleveland. Depois de Cleveland, isso se expandiu para Detroit, né? E lá em Detroit eles até dividiram os pastos, o que são os 12 pastos, em 4 categorias: admissão, espiritualidade, reparação e inventário, e a quarta parte era o trabalho, ou a ação. Né? Depois expandiu para Washington, e lá o Washington DC, que começou a ser criado os panfletos. Né? E Cleveland também criou o seu panfleto, e o Dr. Bob até tinha muito apreço por esse panfleto, porque esse panfleto de como dar os passos de AA era um resumo muito fácil de ser entendido. Né? O Dr. Bob achava um pouco o livro azul um pouco complicado para o recém-chegado. Talvez até o Bill também tenha achado isso no futuro, porque ele até criou o livro Os 12 Passos, tratando dos passos ali de uma forma mais detalhada e já com alguma experiência no ano de 1953, né? Que é o livro Os 12 Passos, as 12 Tradições, que contou com a revisão do jornalista do Saturday Evening Post, um jornal americano, e esse jornalista, o Jack Alexander, fez a revisão do nosso livro, Os 12 Passos e as 12 Tradições. E os autores do livro azul, eles enfatizam que não é a leitura dos passos que vai produzir o resultado desejado, que não é o debate sobre os passos, ou o estudo sobre os passos, as temáticas sobre os passos, que vai nos levar ao almejado resultado, que é o despertar espiritual. O que vai nos levar ao resultado é a prática dos passos. Por isso é que eles dizem lá na página 88 do livro azul, quando ele apresenta os 12 passos: eis os passos que demos, e não eis os passos que lemos, que estudamos, que fizemos temática, não, eis os passos que demos. Né? Então a gente vai aqui nesse vídeo de hoje estudar o conteúdo desse folheto no que tange o primeiro passo para a recuperação. Como dar o primeiro passo? O primeiro passo diz no seu enunciado: admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Derrotar-se é essencial para poder se recuperar do alcoolismo. Os autores do texto básico dedicam quase a metade do livro, mais da metade do livro, 50 páginas, exatamente a esse processo de se derrotar. Porque sem essa derrota, nós teremos problemas em admitir. Os autores dão início descrevendo os sintomas físicos e mentais do alcoolismo. E depois nos perguntam se aceitamos ser alcoólicos. Mas antes que passamos a fazer isso, necessitamos saber o que é ser um alcoólico. Então vamos lá, como dar ou fazer o primeiro passo. Grande parte do Na Opinião do Médico, que vem antes do capítulo 1, está baseada nas 2 cartas que o Dr. Silkworth, um médico do Towns Hospital lá de Nova York, escreveu. Em fins dos anos 30, muitos poucos tinham conhecimento sobre o alcoolismo, mas o Dr. Silkworth escrevera no nosso livro, e é muito relevante o que ele escreveu até os nossos dias hoje, 85 anos depois, já que estamos aí em 2020. Né? No início, o Dr. Silkworth descreve como Bill, um dos cofundadores do AA, se recuperou do alcoolismo. O Bill tinha sido um respeitado analista da Bolsa de Valores de Wall Street
Porém, ele perdeu tudo por causa da bebida. Diz assim o médico: em fins de 1934, atendi um paciente que, apesar de ter sido um competente homem de negócios, com muita aptidão para ganhar dinheiro, era um alcoólico do tipo que cheguei a considerar como irrecuperável. No transcorrer do seu terceiro internamento, adquiriu certas ideias de um possível método de recuperação. Como parte de sua reabilitação, ele começou a dar a conhecer seus conceitos a outros alcoólicos, incutindo-lhes a necessidade de que eles, por sua vez, fizessem o mesmo com outros. E isso começou a ser a base de um agrupamento, de uma corrente desses homens e de suas famílias, que está crescendo rapidamente. Parece que esse indivíduo e mais de outros 100, abre parênteses, em 1939, tem se recuperado do alcoolismo. Continua o médico: pessoalmente conheço dezenas de casos do tipo com o qual todos os outros métodos têm falhado completamente. Está no início do livro Azul, essas colocações do Dr. Silkworth. Por muitos anos, antes de 1934, esse Dr. Silkworth esteve tratando de alcoólicos no Hospital Towns, mas com resultado quase nulo. Foi quando Bill, em seu terceiro internamento, descobriu uma solução espiritual para o alcoolismo, a qual ajudou-lhe a desenvolvê-la dentro do programa de Alcoólicos Anônimos. Uma das coisas que Bill aprendeu ainda quando estava no Hospital Towns foi que teria que trabalhar com outros alcoólicos para poder manter a sua própria sobriedade. Também aprendeu que o alcoolismo é uma enfermidade física e mental e que só pode ser vencida por uma experiência espiritual. Ainda no início, os autores do livro confirmam que o Dr. Silkworth estava consciente acerca do aspecto físico do alcoolismo. Abre aspas. Diz lá quando apresenta a segunda carta: o médico que a nosso pedido nos facilitou o acesso a essa carta teve a bondade em ampliar suas ideias em uma outra declaração, que exporemos a seguir. Nesta confirma que nós, que temos sofrido a tortura alcoólica, precisamos acreditar que o corpo do alcoólico é tão anormal quanto a sua mente. Não nos convencia a explicação de que não podíamos controlar nossa maneira de beber, simplesmente porque estávamos desadaptados, porque estávamos em plena fuga da realidade, ou porque tínhamos uma fraca deficiência mental. Estas coisas eram verídicas até certo ponto, e de fato em grau considerável em alguns de nós. Porém, ademais, estamos convencidos de que nossos corpos também estavam enfermos, e opinamos que é incompleto qualquer quadro do alcoólico que não inclua este fator físico. Essa é uma colocação dos autores do livro Azul, antes da segunda carta. Vejamos esta reação física normal ao álcool. O álcool é um veneno, a reação normal ao álcool é tomar 1 ou 2 goles e parar. Mas a nossa reação como alcoólicos que somos é completamente diferente. A gente toma 1 ou 2 goles só para começar. Nós tomamos 1 ou 2 copos só para dar início. Mais adiante, o Silkworth nos diz que devido a esta reação anormal, nós nos devemos abster de beber. Toda pessoa que quando começa não sabe a hora de parar, não deve começar. Mas vamos ver o que diz o Silkworth. Abre aspas. Todos os mencionados e muitos outros têm um sintoma em comum. Não pode começar a beber sem que se lhes desperte o fenômeno de um desejo imperioso. Esse fenômeno, como temos sugerido, pode ser a manifestação de uma alergia que distingue essa gente dos demais e que a situa num grupo distinto. Nunca foi possível erradicá-la com nenhum dos métodos conhecidos. O único método que podemos sugerir é a abstinência total de bebida alcoólica. Bom, então, fecha aspas, né? Então os alcoólicos nunca poderão voltar a ser bebedores moderados outra vez. Uma vez alcoólico, sempre alcoólico. A abstinência funcionaria, então, só ficar sem beber, né? Mas funcionaria se o alcoolismo fosse apenas uma doença física. Mas o Dr. Silkworth descobriu também que o alcoolismo tem um fator mental. Além de uma reação física anormal, temos uma obsessão mental. A nossa mente nos diz que estamos bem, apesar de que o álcool nos deixa cada vez mais próximos da morte.
Não importa muito quando queiramos deixar de beber, tarde ou cedo a gente retorna à bebida. O médico descreve essa obsessão mental na segunda carta, né? Devemos ter em mente que o médico está falando sobre os alcoólicos quando ele escreve essa carta. E diz assim o médico, abre aspas, os homens e as mulheres bebem especialmente porque lhes agrada o efeito que o álcool lhes produz, não porque é gostoso, mas é porque a sensação que o álcool produz. A sensação é tão ambígua que, ainda que admitem o dano, não podem, depois de algum tempo, discernir a diferença entre o verdadeiro e o falso. Parece-lhes que a sua vida alcoólica é a única normal. Eles ficam inquietos, irritados, descontentes, enquanto não voltam a experimentar a sensação de tranquilidade e bem-estar que se produz depois de tomar uns copos. Copos que vão se juntar a outros e outros conforme a ocasião. Fecha aspas. E começando lá pela página 28, eles descrevem, é claro que na edição americana, né, mais para frente eu vou falar sobre essas edições, os autores descrevem como essa obsessão mental tem matado muitos de nós. Né? Diz assim, abre aspas, portanto não é estranho que nossas carreiras de bebedores tenham se caracterizado por inúmeros e vãos esforços para provar que podíamos beber como as outras pessoas. A ideia de que, de alguma forma, de alguma maneira, algum dia, vamos conseguir controlar a maneira de beber e desfrutar bebendo é a grande obsessão de todo bebedor normal. A persistência dessa ilusão é incrível. Muitos a perseguem às portas da loucura ou da morte. Isso é página 59, no início do 3º capítulo da nossa edição portuguesa atual. Mais adiante ainda, os autores vão enfatizar a obsessão mental, dizendo que não importa quão forte seja a vontade ou a convicção, a certeza, não podemos parar de beber somente por nós mesmos. Os alcoólicos não conseguem parar por si mesmos. É um fato estatístico desde a primeira vez que usamos espremer as uvas. Entendeu? Sozinho não consegue. Em grupo a gente consegue aquilo que sozinho é difícil. Diz assim, para os que não podem beber com moderação, o problema consiste em como deixar de beber de uma vez por toda. Bom, nós estamos supondo que o leitor, que o ouvinte, quer realmente deixar de beber. Mas uma pessoa que está nessas condições pode deixar de beber sobre uma base espiritual, vai depender do grau em que tem perdido o poder de escolha entre beber e não beber. Muitos de nós acreditávamos que tínhamos muito caráter. Existia uma tremenda vontade de parar de beber. Apesar disso, nosso resultado era nulo, era impossível conseguir. Porque esta é a característica desconcertante do alcoolismo. A incapacidade de deixar o álcool sem importar quão grande é a necessidade e o desejo de fazê-lo. Como pode ver, se as nossas mentes não nos mentiram, dizendo-nos que é bom que bebamos, não daremos lugar então à ânsia física de ingerir mais e mais álcool. Então temos uma reação anormal do corpo e uma obsessão mental que nos leva fatalmente a uma morte. É o complexo físico, mente e físico, né? É uma alergia física aliada à obsessão mental tão sutilmente poderosa que nenhum grau de força de vontade pode comprovar. Nós estamos mergulhando dentro dessa informação aqui hoje. Né? Vou repetir. Então temos uma reação anormal do corpo, a física, e uma obsessão mental que nos leva fatalmente a uma morte por intoxicação alcoólica. Voltando ao texto básico, o médico nos diz que a nossa única esperança é uma experiência que nos conduz à mudança de vida. Esse trecho é lindo, o médico diz assim, depois de ter voltado a sucumbir ao desejo irrefreável, passa por todas as etapas já bem conhecidas da bebedeira. É o que a gente chama de ciclo do alcoólico. Saindo dessa cheios de remorso, com uma firme decisão de não voltar a beber. Isso se repete muitas vezes, e a menos que a pessoa possa experimentar uma mudança psíquica completa, há muito poucas esperanças de que ela se recupere. Fecha aspas. Tanto é que um médico proeminente no campo do alcoolismo nos diz que a comunidade médica não nos pode ajudar.
A nossa única esperança é um despertar espiritual. O médico trata as consequências físicas, mas não arranca a alergia física e a obsessão mental. Não é simplesmente um problema patológico, né? Vamos na história do Bill, que é o capítulo 1. Nesse capítulo a gente aprende mais sobre os aspectos físicos e mentais do alcoolismo e também mais sobre a solução espiritual. Como a gente já falei aqui antes, o Bill foi um analista da Bolsa de Nova York, de Wall Street, né? E é um dos cofundadores de Alcoólicos Anônimos e foi escolhido pela revista Times entre uma das 100 personalidades do século passado. Muitas pessoas têm dificuldade de se identificar com a história do Bill, porque ele foi o fundo do mais fundo do poço. Foi um alcoólico sem esperança. Bom, a gente pede apenas que as pessoas, quando lê a história do Bill, fixem na semelhança e não nas diferenças que tinha com o Bill. Vejam onde pode se identificar com ele. Enquanto ele continuou fazendo uso do álcool por muito tempo, depois que isso havia se tornado um grande problema para ele. Nas primeiras páginas do seu capítulo, ele descreve a natureza progressiva de sua forma de beber. Em poucos anos ele perdeu tudo. Passou a ser um desempregado e um bêbado sem esperança. O Bill relata que tem um momento de lucidez, se dá conta que o álcool é o seu senhor. Ele era um bebedor, ele era um derrotado. Diz o Bill, não há palavras para descrever a solidão e o desespero que encontrei nesse lamaçal da autocomiseração. Suas areias movediças se estendiam por todos os lados. Não podia mais. Estava afogado. O álcool era o meu senhor, disse Bill no capítulo 1. Porém, o Bill não conseguia deixar de beber pelo simples fato de ter admitido e reconhecido sua condição. Em fins de 1934, em novembro, foi visitado por um velho amigo seu, Webb Teacher, Webb T. Bill está bêbado. O Webb já tem permanecido sóbrio por 2 meses. Quando Bill perguntou a Webb como havia deixado de beber, o Webb lhe respondeu, Bill, encontrei religião. Bom, Bill ficou mudo, porém deixou que o Webb continuasse falando, porque o Bill pensou assim, a minha bebida vai durar mais do que o sermão dele. Porém não houve sermão, né? O Webb explicou para o Bill que havia encontrado um grupo de pessoas que confiavam no poder superior a eles mesmos e viviam baseado na guia, liderança, orientação e meditação, que recebiam desse poder superior. Em 1934, esse grupo que o Webb participava chamava Grupo de Oxford. Depois passou a chamar Rearmamento Moral. Era uma comunidade de troca de experiências de vida, os quais utilizavam 4 absolutos, né? E tinham 4 atividades espirituais. Compartilhar e testemunhar, que virou o 4º, 5º passo e 12º passo de AA. A derrota, que é o nosso 1º, 2º e 3º passo. A reparação, que é o 8º e 9º passo do AA. E o tempo de silêncio e guia, que é o 11º passo de AA, a meditação. Então o Webb deu para o Bill a solução que o grupo Oxford estava utilizando. Pela primeira vez o Bill aprendeu, percebeu que podia mudar de vida, pondo a sua vontade em Deus na forma que ele concebia. Pouco tempo depois da visita do Webb, Bill entrou no hospital. Ali, sob a direção do Silk Wood, ele foi desintoxicado do álcool pela 3ª vez no ano de 34. Enquanto ele estava no hospital, Bill aplicou essas 4 atividades espirituais do Oxford. O Bill disse que aceita isso totalmente. Lá no meio do capítulo 1, Bill diz assim, ali no hospital, né? Me ofereci humildemente a Deus tal qual o concebia, para que se fizesse em mim a sua vontade. Me pus incondicionalmente aos seus cuidados e sob sua direção. Fecha aspas. Então compartilhou com ele a condição do seu caráter. Continua Bill. Sem nenhum medo encarei meus pecados e estive disposto que o meu recém-encontrado amigo, Deus, acabasse com eles pela raiz. Meu companheiro de escola foi me visitar, o Webb, e eu o coloquei a par de meus problemas e minhas deficiências. Quando o Bill escreveu, sem nenhum medo encarei os meus pecados, ele usou a definição de pecado que era usado lá pelo grupo Oxford, né? Para o grupo Oxford, pecado era qualquer coisa que nos separasse ou afastasse de Deus. Nosso interesse em nós mesmos, o egocentrismo é a causa. O pecado é removido segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa.
No início da oração seguinte, no terceiro parágrafo de onde eu estou citando, Bill aceita fazer a reparação. E essa é uma parte muito importante da mudança de vida, com o problema de nossa vontade, que é o confiar na vontade de Deus. Diz Bill, abre aspas. Fizemos uma lista das pessoas a quem havíamos causado danos, ou contra as quais tínhamos ressentimento. Eu expressei a minha completa disposição em acercar-me dessas pessoas, admitindo os meus erros. Nunca deveria criticar essas pessoas. Repararia os danos da melhor forma que pudesse. Fecha aspas, Bill, no capítulo 1. E no parágrafo seguinte, vem o tempo de silêncio e meditação. Essas atividades são essenciais para manter uma comunicação de mão dupla com o Espírito do Universo. Abre aspas. Colocaria à prova a minha maneira de pensar com o meu novo conhecimento consciente que tinha sobre Deus. Dessa forma, o sentido comum se convertia em sentido não muito comum. Quando estivesse em dúvida, permaneceria calado, em silêncio, e pediria a Ele, Deus, a orientação e força para enfrentar os meus problemas, tal e como Ele o dispusesse. Fecha aspas para o Bill. E no final, o Webb explica a necessidade de trabalhar com os outros. Diz o Webb. O Bill escreve, né, a respeito disso. Era particularmente imperioso trabalhar com outros, tal como ele havia trabalhado comigo. A fé sem obras é uma fé morta, me disse Hebe. Quão certo é quando se trata de alcoólicos. Porque se um alcoólico fala em aperfeiçoar e engrandecer a sua vida espiritual através do trabalho e do sacrifício pelos outros, não poderá suportar certas provações e recaídas que virão a seguir. Se ele não trabalhasse, era certo que voltaria a beber. E se bebesse, certamente morreria. Então a fé realmente, literalmente, estaria morta. Tratando-se de nós, precisamente é assim que funciona. Fecha aspas, né? Bill toma as ações indicadas pelo grupo de Oxford e tem uma súbita experiência de conversão. Ele tem a mudança psíquica total, que o Dr. Silkworth mencionou lá na opinião do médico, eu já li aqui, né? O Bill descreve o seu despertar espiritual, abre aspas. Estas eram proposições revolucionárias e drásticas. Porém, desde o momento em que as aceitei, o efeito foi eletrizante. Havia um sentido de vitória seguido por uma paz e segurança como nunca havia conhecido. Havia uma confiança total. Senti que me levantavam tal como se respirara plenamente o ar puro do cume de uma montanha. Geralmente Deus se chega na maioria dos homens de maneira gradual. Porém, o seu impacto em mim foi de súbito e muito profundo. E fecha aspas. A vida de Bill mudou. Ele não tem bebido desde então. Existe um material adicional dentro dessas páginas do livro azul. A opinião do médico, a história do Bill, há uma solução, o capítulo 3 mais sobre o alcoolismo, o capítulo 11. E essas páginas explicam o aspecto físico e mental do alcoolismo. Como eu fiz nos 4 vídeos. De como as nossas vidas têm se tornado ingovernável. Nós perdemos o domínio sobre ela. Tudo como consequência de nossa forma descontrolada de beber. Se querem mais prova, por favor, mergulhem nessas páginas. O que nós temos feito até agora é dar-lhes algumas amostras dos resultados de ar. De qualquer modo, esperamos que lhes tenhamos mostrado o suficiente para que cada um encontre seu modo de dar o seu primeiro passo, ou como queira proceder daqui para frente. Agora é momento para que cada um de nós inicie a sua viagem até o despertar espiritual, o qual vai mudar as suas vidas. Quem está pronto para dar o primeiro passo? Que diz, abre aspas, admitimos que éramos impotentes perante o algo que tínhamos perdido domínio sobre nossas vidas. Os autores do texto básico nos dizem exatamente o que é que teremos que fazer. Eles dizem, abre aspas, chegamos a compreender que teríamos que admitir totalmente, no mais profundo do nosso ser, que somos alcoólicos. Página 59. Esse é o primeiro passo em direção à recuperação. É preciso acabar com a ilusão de que somos como os demais ou que um dia seremos. Fecha aspas. Para acabar com essa ilusão de que não somos alcoólicos, pediremos cada um de vocês, isso aqui era feito na reunião de principiantes na década de 30 e 40, pedimos a cada um de vocês que responda uma pergunta muito simples. Estão prontos a aceitar no mais profundo do ser que são impotentes perante o álcool? Ou seja, que são alcoólicos? Tudo o que precisa ser respondido é apenas um sim ou não para si mesmo. Se alguém não tiver convencido de que é alcoólico e que perdeu o domínio de sua vida, por favor,
não nos faça saber, não nos diga. Procure um padrinho ou um conselheiro espiritual. Está disposto a dedicar parte do seu tempo na próxima semana com você, para discutir a dúvida ou resistência que porventura tenha a respeito. Queremos lhes dar toda a oportunidade para que compreenda a devastadora debilidade, as consequências da terrível doença do alcoolismo. Talvez você não seja alcoólico, talvez você esteja por engano, vendo esse vídeo, ou dentro de uma sala de aula, lendo um livro. Porém, queremos que saiba que é muito preferível estar na comunidade A por engano, de que fora da comunidade A bebendo e morrendo por engano. Certo, para aqueles que estiverem prontos, vamos continuar. O recém-chegado, fiquem de pé. Essa era feita lá. Né? Esta é a pergunta do primeiro passo. Aceita no mais profundo do seu ser que é alcoólico? Respondam um por um, sim ou não. Né? E cada um recém-chegado ia respondendo a pergunta. Depois era pedido para sentar. Aqueles que têm respondido a pergunta têm dado o seu primeiro passo. Né? E era só isso na primeira sessão. Né? E foi passado, resumido aí, o que diz as 47 primeiras páginas do livro azul, nosso texto básico. Né? Na próxima semana eles discutiam o passo 2, 3 e 4, dar o segundo e terceiro passo durante a reunião e dar orientação e guia para praticar o quarto passo. Terminava o inventário do quarto passo, compartilhava com o padrinho ou conselheiro espiritual. Né? Então é isso, companheiros. Vou terminar. Já está ali passando da hora de terminar para não ficar muito longo. Um abraço e depois dos comentários dos companheiros aí, a gente pode dar sequência para o segundo passo. Então foram 4 vídeos e mais esse de bônus aí sobre o primeiro passo para a recuperação do alcoolismo, né, proposto pela Irmandade dos Alcoólicos Anônimos.